queridos alunos e alunas da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. É com muita alegria que nós estamos novamente aqui gravando esta aula. E hoje nós vamos falar sobre ter privilégio. O que é um privilégio? Nós somos privilegiados, sabia disso? Hoje nós vamos estar falando sobre isso, aprendendo mais um pouco o que diz a palavra de Deus. Vamos orar? Vamos buscar a presença do nosso Deus para que Ele nos instrua e nos faça entender a sua palavra, porque só Ele pode fazer isso. Oremos. Senhor, nós te damos graças por mais essa oportunidade de ensinarmos a Tua palavra, de aprendermos a Tua palavra, e sabemos que somente o Senhor pode nos instruir para fazer isso. Que essa palavra chegue a cada coração, Senhor Deus, que assistir, a cada mente, Senhor Deus, que seja transformada pelo poder da Tua palavra. Pai, reconhecemos que somos pecadores, pedimos perdão pelos nossos pecados e o Teu auxílio para entender a Tua palavra nesta aula. Em nome de Jesus. Amém. Vamos começar a nossa aula. Como nós falamos, nós vamos hoje falar sobre ser privilegiado. Privilegiado? Esse é o nome da nossa lição de hoje. Você sabe o que é privilégio? Privilégio no dicionário quer dizer direito, vantagem para determinada pessoa ou para determinado grupo. É algo de uma pessoa só ou de um grupo determinado que os outros não têm. Uma pessoa privilegiada é uma pessoa que só ela tem aquilo, ou um grupo privilegiado só ele tem. E nós, como filhos de Deus, essa lição vai falar hoje que nós somos privilegiados. Por quê? Porque nós temos essa palavra, nós temos a palavra de Deus. Você sabia que em alguns países é proibido o uso da Bíblia? É proibido a entrada da Bíblia naquele país? Eu listei aqui alguns países onde não só pregar a palavra de Deus, mas o livro estar lá, as pessoas terem o livro, as pessoas comprarem o livro é crime. Então nós vivemos num país livre onde nós somos privilegiados. Por quê? Porque nem todas as pessoas têm o privilégio de ter acesso à palavra de Deus e nós temos. Olha só, alguns países, a Coreia do Norte, os cristãos são considerados inimigos. Se alguém descobrir que aquela pessoa lê a Bíblia, que aquela pessoa tem Cristo como Senhor e Salvador, aquela pessoa pode ser queimada. Ela é considerada uma criminosa. Na China é proibida a venda da Bíblia, mas lá na China, graças ao trabalho dos missionários, graças a Deus, o número de cristãos tem crescido. Outros países Uzbequistão. Ter a Bíblia lá nesse país é um crime grave, se encontrarem a Bíblia na casa da pessoa. Outro país é Irã, Arábia Saudita, Afeganistão, Somália, Maldivas, Uleme, Laos e outros países. Tem país onde a pessoa é encontrada com a Bíblia e é crime, ela é agredida, levada para o hospital. Quando ela chega no hospital, ela não é atendida se descobrirem que ela está lá porque ela é cristã, porque ela foi agredida por portar a Bíblia. Então essa lição vai falar sobre isso. Nós somos privilegiados porque nós podemos ter a Bíblia na nossa casa, nós podemos ler a Bíblia a qualquer hora, nós podemos comprar a Bíblia, nós podemos ter a Bíblia no nosso celular, no iPad, no nosso computador, e não tem nenhum problema porque nós vivemos num país livre. Olha que privilégio que nós temos. Sabe por que isso é um privilégio? Não é só o fato de ter o livro, mas nós vamos ver aqui, a revista ela vai listar 3 privilégios que nós temos como cristãos. E o primeiro é conhecer quem é o único e verdadeiro Deus. Somente através dessa palavra nós podemos conhecer quem é o único e verdadeiro Deus. Imagina uma vida sem conhecer a Bíblia. Você ia acreditar no que as pessoas dizem. As pessoas podem inventar qualquer Deus, podem inventar qualquer coisa, mas a palavra de Deus, que é a verdade, nós temos esse privilégio de conhecer o único e verdadeiro Deus. Nós vamos ler aqui em Isaías 44:6, diz assim, eu vou ler bem aqui. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Quem há como eu? Olha só,
onde é que a gente aprende quem é Deus? Ele diz, eu sou o único Deus, fora de mim não há Deus. A gente aprende aqui na palavra. Por isso nós somos privilegiados, porque nós podemos conhecer a Deus. Aqui tem tudo que nós precisamos saber sobre Deus. Aqui não tem tudo sobre Deus, porque o conhecimento sobre Deus ele é infinito, ele é maior que a nossa mente. Ele é imensurável. Mas aqui tem o suficiente para nós entendermos e conhecermos sobre o único e verdadeiro Deus. E isso é um privilégio. Imagina as pessoas lá da Coreia, onde a Bíblia é proibida, elas querem conhecer Deus, elas querem ler isso que a gente lê e elas não podem. Elas não têm acesso ao conhecimento. E essa lição ela vai falar sobre isso, somente por meio da Bíblia podemos conhecer quem é o verdadeiro Deus, a quem amamos e servimos. Já pensou se você tivesse nascido num país desse? Já pensou se você tivesse nascido num país onde não pode usar a Bíblia? Como você ia conhecer Jesus? Como você ia conhecer a verdade? Então é um privilégio conhecer o único e verdadeiro Deus, porque Ele deixou essa palavra. E porque nós estamos num país onde essa palavra, ela não é proibida. Segundo privilégio, vamos para o segundo privilégio? Conhecer a vontade de Deus para a humanidade. Quando nós temos acesso à Bíblia, à palavra de Deus, nós podemos conhecer a vontade de Deus para todo homem, para todo o mundo. E sobre conhecer o verdadeiro Deus, a gente ainda tem alguns versículos aqui, por exemplo, Isaías 45, 5 a 7, diz assim, ó, eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus, eu te fortalecerei, ainda que não me conheças. Então aqui está dizendo que só há um Deus, não há outro. Sabe qual outro versículo que fala sobre a existência desse Deus, desse único Deus verdadeiro? Apocalipse, lá no último livro, pega a sua Bíblia, eu espero que ela já esteja aí. Se ela não estiver, para o vídeo, vai buscar a sua Bíblia, porque você tem o privilégio de ter uma Bíblia na sua casa. E você pode acompanhar essa lição e ler o que eu estou lendo aqui na Palavra de Deus. Apocalipse 4:11. Nós vamos ler aqui, que diz assim, ó. Digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, pois tu criaste todas as coisas e por tua vontade existem e foram criadas. Olha o que está dizendo aqui. Quem criou todas as coisas. Na sua escola a professora vai dizer, talvez, que o mundo veio de uma explosão, porque quando o homem não quer crer em Deus, ele inventa uma teoria da cabeça dele. E essa teoria de que o mundo veio de uma explosão, chamada evolucionismo, é uma coisa da cabeça do próprio homem que rejeitou esse conhecimento de Deus, que é a verdade. Mas aqui diz quem criou todas as coisas, ele diz, pois tu criaste todas as coisas e por tua vontade existem e foram criadas. Aqui está dizendo quem é o nosso Deus. Então olha o privilégio de conhecer o nosso Deus e o que esse Deus quer para a humanidade. Qual a vontade de Deus para o homem? Nós vamos também ler aqui na Palavra de Deus. Esse é o segundo privilégio. O primeiro, conhecer quem é o único e verdadeiro Deus. O segundo, conhecer a vontade de Deus para a humanidade. 1 Timóteo 2, 3 e 4. A gente vai lá para o finalzinho. Nós vamos ler 1 Timóteo. Aqui, cadê? 1 Timóteo 2, 3 e 4 diz assim, ó. Pois isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Olha o que Deus deseja, que os homens sejam salvos, que eles conheçam a verdade. E qual é a verdade? A verdade está aqui, ó. A verdade é a palavra de Deus, a verdade sobre quem o homem é, pecador, e sobre quem Deus é, Salvador. E aí depois vai falar de Jesus, o nosso Salvador, o próximo versículo. Então qual é a vontade de Deus para a humanidade? É ser conhecido pelo homem.
A vontade de Deus é que o homem se arrependa dos seus pecados e faça as pazes com Deus através de Jesus. E por isso ele deixou essa palavra, ele deixou o Evangelho, que é a boa notícia da salvação. O que diz o Evangelho? Que nós somos inimigos de Deus, que nós estamos perdidos nos nossos pecados, mortos nos nossos delitos e pecados, mas que Deus enviou o seu Filho Jesus para pagar o preço desses pecados e nos salvar e nos fazer filhos dele, irmãos de Jesus. Então isso é um privilégio, conhecer essa palavra, conhecer a palavra de Deus. Você tem uma Bíblia na sua casa? Considere-se privilegiado. Você pode ler essa Bíblia todos os dias, em qualquer momento? Claro que sim. Considere-se privilegiado, porque não são todos os meninos e meninas de 11 e 12 anos que podem fazer isso no país deles. Considere-se privilegiado. É através da Bíblia que conhecemos a Deus. E como somos privilegiados com isso? Devemos aproveitar que temos a Bíblia para conhecer mais quem é o nosso Deus. Por isso é importante a leitura diária da palavra de Deus. Todos os dias eu preciso ler a Bíblia e conhecer quem era esse Deus, porque esse é o desejo do nosso Deus. Deus nos salvou para que nós possamos conhecê-lo e fazê-lo conhecido, porque depois que a gente conhecer esse Deus, nós devemos contar aos outros quem era esse Deus, o que ele fez por nós e o que ele pode fazer por outras pessoas. Então esse é o segundo privilégio. A Bíblia nos ensina o que Deus deseja para todos os homens, que eles sejam salvos, que eles cheguem ao conhecimento da verdade. O que o homem deve examinar para poder encontrar a vida eterna? Ele deve examinar as Escrituras. A Bíblia nos ensina o que é certo e o que é errado de acordo com a palavra de Deus. Então esse também é um desejo do homem, um desejo de Deus para a humanidade. O homem saber o que é certo e o que é errado, e por isso Deus deixou a sua palavra e o seu Espírito Santo. Nós vamos voltar agora para o início da Bíblia, nós vamos para Êxodo 20. Nós temos aqui, é o segundo livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo 20, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é um exemplo do que Deus quer que nós façamos, E diz assim, versículo 2, eu sou o Senhor Deus que te tirei da terra do Egito, da terra de servidão. Aí o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, não farás, segundo, não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem lhes darás cultos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não furtarás. Nono, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Décimo, não cobiçarás coisa alguma que pertença a teu próximo. Então, um exemplo do que Deus quer para a humanidade é que nós conheçamos o certo e o errado. E como exemplo disso, nós temos os 10 mandamentos. Desses 10, 4 fala do nosso relacionamento com Deus. Os primeiros 4, não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-te do dia do sábado para o santificar, que hoje nós cultuamos e santificamos o domingo, mas isso é outra aula. Então esses 4 mandamentos primeiros falam do nosso relacionamento com Deus. Os outros 6, eles vão falar do nosso relacionamento com o próximo, como Deus quer que nós nos relacionemos com o próximo. E aí vai, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçará coisa alguma do teu próximo. Então aqui Deus, ele deixa uma base de como nós devemos nos relacionar. Então a Bíblia mostra, e nós temos esse privilégio por conhecer, o desejo de Deus para a humanidade. E o terceiro e último privilégio que nós temos aqui, nós sabemos que a Bíblia, ela é a única fonte segura para nós sabermos o que é certo e errado. O que o professor vai ensinar na escola não é seguro se não estiver de acordo com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus está aqui,
na Bíblia, nesse livro que ele deixou. Aqui é a única fonte que é segura para nós. É a nossa fonte, a nossa regra de fé e de prática. Nós cremos e nós praticamos essa palavra. Nós acreditamos que ela é a verdade e nós fazemos o que está escrito aqui. Por quê? Porque essa é a vontade do nosso Deus. Deus nos salvou para obedecer essa palavra porque Ele nos ama. Quando nós obedecemos essa palavra, nós somos guardados por esse Deus. Nós somos cuidados por esse Deus. Ele nos deixou essa palavra para escravizar a gente, para tirar a oportunidade da gente fazer coisa boa, da gente se divertir. Não, Ele deixou essa palavra para nos proteger, porque Ele nos ama. E Ele deixou aqui uma instrução de vida para nós. Terceiro privilégio, vamos lá? Conhecer a vontade de Deus para a minha vida. Então, primeiro privilégio, conhecer quem é o único e verdadeiro Deus. Segundo, conhecer a vontade de Deus para a humanidade. Terceiro, conhecer a vontade de Deus para a minha vida. Olha que coisa especial. Já pensou se Deus tivesse salvo você e agora Ele dizia para você, te vira, eu tenho algo para a sua vida, mas você vai ter que descobrir sozinho. Você vai descobrir qual é a minha vontade, você vai descobrir o que eu quero. Não ia ser muito difícil para nós? Nós somos muito limitados. Mas Deus deixou aqui o que Ele quer que nós façamos. Ele deixou aqui qual é a vontade dEle para a nossa vida. A gente já estudou aqui que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. É o melhor para as nossas vidas, a vontade de Deus. Então, conhecer essa vontade de Deus para nós. Vamos abrir a nossa Bíblia preciosa, que nós temos o privilégio de ter, em Salmos 119. Nós vamos ler o versículo 9, que diz assim, ó. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Então, está falando quando fala do caminho aqui do jovem, é da vida dele. Como é que o jovem vai purificar a sua vida? Como é que o jovem vai viver uma vida boa e reta diante de Deus? Observando segundo a palavra de quem é? A palavra de Deus. Eu vou olhar aqui na Bíblia, o que Deus diz sobre namoro, o que Deus diz sobre casamento, com quem eu vou casar, o que Deus diz sobre o meu relacionamento com os meus pais. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, eu devo obediência. O que a Bíblia diz sobre a mentira? Nós já falamos aqui, o diabo é o pai da mentira. Então aqui tem toda a instrução para nós sabermos a vontade de Deus para a nossa vida. E nós devemos obedecer essa palavra, porque Deus nos ama e Ele deixou essa palavra para que nós fôssemos protegidos por Ele. Então, aqui em Salmo fala, como purificará o jovem seu caminho, observando a palavra de Deus. Mas nós temos outras referências em Provérbios, e aí depois de Salmos, vem Provérbios, nós vamos ler aqui Provérbios 3:7. Eu queria que você abrisse aí na sua Bíblia para você me acompanhar. Provérbios 3:7 diz assim, não sejas sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. O que é ser sábio aos seus próprios olhos? É quando sua mãe chega e fala assim, filho, você não vai nessa festa porque eu já fui da sua idade, eu sei que lá não vai ter coisas boas. Você não sabe de nada, mãe. Mãe, na sua época não era assim. Para, deixa eu fazer o que eu quero, deixa eu ser feliz. Isso é ser sábio aos seus próprios olhos. É quando você não escuta seus pais, é quando você não obedece seus pais, é quando você escuta pessoas que não conhecem a palavra de Deus, pessoas que não obedecem a palavra de Deus. E o que a Bíblia diz assim? Não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. O que é temer ao Senhor? É observar o que Deus diz aqui e obedecer. É isso que é temer ao Senhor. Provérbios agora... Nós vamos para o 16, nós vamos ler o 1 e o 2. Presta atenção ao que diz Provérbios 16, 1 e 2. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor procede a resposta da língua. Então eu posso fazer planos e não tem nada demais fazer planos. Eu posso planejar que eu vou estudar, estou com 12 anos, eu vou estudar porque eu quero ser médico.
vou estudar muito, porque para entrar na faculdade de medicina é muito difícil. Então eu vou fazer esse plano, como que eu vou fazer para chegar lá, para ser médico? Então eu vou estudar de manhã e de tarde, eu vou fazer todas as tarefas, eu vou ver a matéria que eu sou fraca, eu vou pedir para minha mãe me colocar no reforço naquela matéria. Quando eu estiver no ensino médio, eu vou para o cursinho, eu vou estudar de manhã e de tarde de novo. Mas pode ser que você nunca passe no vestibular de medicina. E a culpa pode não ser sua. Porque ao mesmo tempo que você faz esse plano, você ora, você pede a vontade de Deus. E se não for a vontade de Deus que você seja um médico? E se a vontade de Deus para você for outra coisa? Então nós podemos fazer planos, mas nós devemos perguntar para Deus: Senhor, é a tua vontade esse meu plano? Se for a tua vontade, que ele se realize. Senhor, se não for, me mostra qual é a tua vontade. Lembra que a gente falou sobre a oração na aula passada? Como nós devemos orar? A maneira como nós oramos é a maneira como nós fazemos os planos também. Eu devo fazer os planos, mas eu devo pedir que seja feita a vontade de Deus, porque Ele já sabe o meu futuro, Ele já sabe o que é melhor para mim. Então eu devo conversar com os meus pais, eu devo orar, eu devo pedir a vontade de Deus. E aqui ainda em Provérbios 16, nós vamos ler agora o 25. Diz assim, ó, acha aí Provérbios 16, 25 na sua Bíblia. Há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim conduz à morte. Olha só, há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim conduz à morte. Às vezes, você quer ir por um caminho, você quer fazer uma escolha que na sua mente está tudo bem. Às vezes, sua mãe já lhe alertou sobre determinados amigos que não são cristãos, que não fazem coisas certas e que é perigoso andar com eles. Eles andam por um caminho que é perigoso, mas você diz: ah, mãe, nada a ver, esse pessoal é super legal, esse pessoal é super gente boa, esse pessoal... Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim conduz à morte. Cuidado! Nós devemos escolher os caminhos de Deus, nós devemos escolher andar com pessoas que fazem a vontade de Deus. Porque se nós começarmos a andar na companhia de pessoas que fazem coisas erradas, não vai demorar muito tempo, nós estaremos fazendo coisas erradas também. Lembra, o velho homem ainda existe em nós e ele quer fazer coisas erradas e todo dia a gente precisa dizer não para o velho homem. Então, aqui nós estamos vendo que nas nossas decisões, elas precisam estar de acordo com a vontade de Deus, né? Em Provérbios 3,7, a gente diz: não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Um exemplo disso, voltando aqui nesse texto, é como eu escolho as minhas amizades. Eu preciso saber escolher, eu preciso orar para Deus me dar amigos que sejam tementes a Deus, para que eu não ande em más companhias. Então, o que a gente viu hoje é algo muito interessante. É o privilégio que nós temos de ter a palavra de Deus, de conhecer a palavra de Deus. Primeiro privilégio, conhecer quem é o único e verdadeiro Deus. Só aqui na Bíblia nós podemos conhecer quem era o único e verdadeiro Deus. Segundo privilégio, conhecer a vontade de Deus para a humanidade. Só aqui na Bíblia tem a vontade de Deus para o homem. Terceiro privilégio, conhecer a vontade de Deus para a minha vida. O que Deus pensa sobre mim. E agora, na nossa parte prática, eu queria que você refletisse sobre algumas perguntas que eu vou fazer aqui para você na nossa parte prática. Onde passa a sua Bíblia a semana inteira? Ela fica numa gaveta, no guarda-roupa, na estante, fica dentro do carro, que é para quando vier para a igreja ela já está lá. Você nem lê a sua Bíblia durante a semana. Você sabe onde está a sua Bíblia? Você só lê a Bíblia quando vai para a igreja? Você só lê a Bíblia quando vai para a igreja? Você já parou para pensar que se não fosse a Bíblia, você não conheceria Jesus? Se você não tivesse essa Bíblia que está aí na sua casa, à sua disposição, você não conheceria Jesus? Porque Jesus foi revelado a nós através da sua palavra. Você procura lembrar do que a Bíblia diz quando vai tomar alguma decisão? Antes de tomar qualquer decisão, você se pergunta: o que a palavra de Deus diz sobre isso? Será que Deus se agrada disso? Nós somos privilegiados por termos a palavra de Deus. É isso que nós temos que lembrar. Então, a parte prática dessa semana é: valorize a sua Bíblia.
Mas valorize, não é só guardando, botando uma capa bonita, não deixando ninguém sujar, sem risco. Não, é lendo a sua Bíblia todos os dias. Muitas partes da China, onde a Bíblia é considerada crime, quem tem a Bíblia rasga as páginas e distribui para que cada um tenha um pedaço. Mas já pensou, você está lendo um texto e acaba e você não sabe o resto? Muitos deles não têm a Bíblia por completo. Em muitos lugares não há a Bíblia na tradução da língua daquele povo. Ainda tem muitos povos que a Bíblia não foi traduzida. Então aproveita o privilégio que você tem de ter a Bíblia. É muito importante nós conhecermos a Bíblia e nós ensinarmos a Bíblia, ensinarmos a palavra de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, muito obrigada por essa palavra. Muito obrigada pelo privilégio de nascer no Brasil. Muito obrigada, Senhor Deus, por morar em Roraima, por ter um estado livre, onde nós podemos ter a Bíblia, comprar a Bíblia. Ó Deus, onde nós podemos dar de presente a Bíblia, onde nós podemos ler em qualquer lugar, a qualquer momento. Ó Deus, nós te louvamos pelo privilégio de sermos teus filhos, salvos pelo poder dessa palavra. E obrigada pelo privilégio de termos a tua palavra para estudarmos todos os domingos na escola dominical, para estudarmos nas nossas casas. Senhor, desperta-nos para valorizar a tua palavra. Desperta-nos, ó Deus, para estudar essa palavra e vivê-la de forma prática, Senhor. Obrigada, Deus, por essa lição tão preciosa, pelo privilégio de sermos chamados filhos de Deus e de termos a tua santa palavra conosco. Em nome de Jesus Cristo. Amém.